Olá, boa tarde, bom dia, tudo bem? Então, hoje nós começamos a 8ª edição do Cal Vivo, enquanto eu organizo aqui as coisas para começar essa live com vocês. Bom, meu nome é Orites Campos, eu sou estou conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, estou coordenador da Comissão de Exercício Profissional. E hoje o tema que nós vamos apresentar é de extrema importância para nós, arquitetos e urbanistas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os serviços prestados pelo Conselho. Né? Então, para fazer esse programa, tirar dúvidas dos colegas, né, e da sociedade também, porque a sociedade também usufrui dos serviços do Conselho, nós vamos receber para essa conversa, num primeiro momento, o nosso gerente-geral, Thales Volker, e no segundo momento, nós vamos receber a nossa coordenadora de atendimento, a colega Suzy Higgs. Solicito então aos que já entraram nessa live, por favor, compartilhem para que essa informação tenha capilaridade e alcance suficiente para poder informar a sociedade, principalmente os nossos colegas arquitetos e urbanistas. E, enquanto isso, eu vou chamar o nosso colega Thales para participar desse primeiro. Pronto. Estou ficando craque nisso. Vamos ver aqui. E aí, Thales, bom dia. Bom tarde. Dia, conselheiro Orites, tudo bem? Tudo bem? Então, tudo certo. Hoje é um bom dia, né? Um lindo dia, em Porto Alegre pelo menos está um lindo dia, né? Para a gente poder falar de coisas positivas. E coisas positivas começamos a conversar então sobre o que o Conselho pode oferecer de serviços para os colegas arquitetos e urbanistas e para a sociedade também, né? Bom, em linhas gerais, o CAL presta serviços para os arquitetos e urbanistas, né? Nós temos, então, o Conselho totalmente automatizado nesse sentido, podemos fazer todas as demandas via online, né, Thales? Eu gostaria que tu falasse, então, um pouquinho de maneira inicial, como é que é essa questão desses serviços que o CAL oferece para a comunidade, né? E como é que a gente pode fazer para acessar esse serviço, por mais que para alguns já essa informação seja de conhecimento, acho que é bom a gente começar, né, tratando dessas questões dos nossos serviços. Sim. Bom dia a todos aí que estão acompanhando. Eu sei que já tem aí diversos arquitetos e urbanistas nos acompanhando aí pelo Instagram. Bom dia a todos. E eu vou falar então um pouquinho sobre isso, né? Bom, o CAL já, desde antes do advento aí da pandemia, já tinha o serviço aos arquitetos e urbanistas todo online, né? O atendimento nós já fazíamos tudo via internet. Mais de 90% dos nossos atendimentos, historicamente, recentemente, já era via telefone e WhatsApp, principalmente. O WhatsApp, inclusive, tem mais procura dos arquitetos por atendimento por WhatsApp do que por telefone, né? Agora, com o início da pandemia, ali na segunda quinzena de março, pegou de surpresa todos, né? Toda a sociedade, inclusive os arquitetos urbanistas, inclusive o CAL-RS. Com o advento da pandemia, nós nos vimos obrigados a suspender o atendimento presencial durante alguns dias. Aquele início, né, os primeiros dias, a orientação era de que todos fossem para suas casas, né? Então, nós conseguimos, em cerca de uma semana, levar nossos 63 colaboradores que nós temos na nossa sede em Porto Alegre, e mais os colaboradores de Santa Maria e Pelotas, conseguimos em uma semana levar todos para o teletrabalho, né? Isso aí foi bem difícil, foi um desafio para todos nós. Os funcionários todos se engajaram nesse propósito e conseguimos ir todos para o teletrabalho. O atendimento presencial ficou suspenso por alguns dias, porém, já em abril,
E a fiscalização também, né? A fiscalização nós tivemos que suspender, né? Porém, retomamos o atendimento presencial e a fiscalização também. Hoje nós estamos com atendimento presencial nas sextas-feiras, tanto na nossa sede em Porto Alegre, quanto nos escritórios regionais em Santa Maria e Pelotas, né? E o atendimento via remoto, online, né? Das 10 horas da manhã às 16 horas, todos os dias da semana, de segunda a sexta. Então, a gente está... Queres fazer uma pergunta? Não, eu ia fazer só complementar que a nossa fiscalização ela não parou nesse período da pandemia, né? É interessante porque nós temos tantos ritos internos que os atos de fiscalização não são apenas as visitas à obra, isso é uma parte, e por sinal, uma das pequenas, importantes, logicamente, mas dentro da rotina do que se poderia entender uma ação de fiscalização, né? Existe todo um preparo para poder fazer a separação da demanda, a avaliação inicial, todos os recursos necessários, depois ir à visita à obra, né? E depois todos os procedimentos administrativos que se advêm da notificação ou da autuação, ou algum ato de diligência que o agente de fiscalização acabe cumprindo nessa visita, né? Então, nós precisamos, por uma questão imperiosa de ação, de preservação da saúde dos nossos colaboradores, né, Thales? Fazer esses primeiros 60 dias, fazer todo um pacote de procedimentos operacionais para que, quando necessário fazer a visita à obra, nós já tenhamos todos os itens balizados, tanto no comportamento de saúde, quanto no comportamento de fiscalização, né? Para que possa acontecer para a saúde dos fiscalizados e para a saúde também dos agentes que têm uma ação continuada, né? E agora nós começamos, então, a retornar de maneira mais ampla também a atuação da sede, né? Começa a fazer a ocupação da sede lentamente, e aí agrega uma informação bem recente, que o nosso prefeito fechou novamente a cidade de Porto Alegre, né, para as questões... Essa é de hoje, né? Baixou um outro decreto que não oportuniza agora a ação dos arquitetos e urbanistas relativos ao nosso ofício. Então, os colegas já cabe esse aviso, né? A informação é nova. E sobre essa questão dos serviços, Thales, eu e o Thales somos colegas há muito tempo, né, Thales? Então, a gente aprendeu a conversar tendo 5 ou 6 assuntos ao mesmo tempo, como sempre foi desde a época da faculdade. Então, vocês vão ver que, volta e meia, os assuntos eles são interpenetrados, intermeados, assim, e a gente retoma ao assunto que a gente estava conversando. E aí, nesse sentido, eu retorno para que a gente converse mas para que fale, né, a quem nos acompanha. Nesse momento, temos 19 pessoas que nos acompanham, agradeço a todos, e faço novamente a solicitação para que compartilhem essa live, né? A questão dos serviços do CAL, nós temos o nosso site que estrutura muito bem toda essa prestação de serviços. Além disso, nós temos ainda a nossa van do CAL Mais Perto, que também oferece os serviços de maneira itinerante nas cidades onde nós não temos escritório sede. E aí temos os nossos escritórios regionais, né, 2 já em funcionamento e 2 que nós já deixamos de processar, né, a abertura dos trabalhos deles, né, Thales, em função da pandemia. Retomamos agora o trabalho, né, de Passo Fundo, né, tão logo seja possível, tanto pela questão sanitária quanto pela questão financeira, que o CAL também teve um impacto. Vocês acompanharam as questões das compensações que nós tivemos que fazer em função da não entrada de receita, logicamente, era de se esperar. E nessa questão dos serviços, né, a gente vendo lá nos serviços online do CAL, tem o CICAL, tem o Ache um Arquiteto, tem denúncias, tem Fale com a Ouvidoria, que nesse momento ainda reporta a ouvidoria do CAL-BR, né, não temos instalado, mas logo já teremos, é uma novidade, né, Thales? Que assim que tivermos condição de oferecer a ouvidoria local, iremos oferecer a ouvidoria local, né? Então, tem outras coisas que a gente pode fazer, a questão do registro de PJ, registro de PF, e tem também um quadro bem interessante de perguntas frequentes no site, dentro do serviço online, que é muito interessante, né? E que provavelmente vai dirimir a dúvida da sociedade
e dos colegas. Pensando nessa questão de serviços prestados, e sempre existe essa confusão, né, entre o que é competência dos conselhos estaduais e do Conselho BR, né? Sim. Então, pensando nesse sentido, eu trago uma informação a vocês que é extremamente interessante. No começo do ano, aconteceu um evento, um fórum dos presidentes dos CAUs de todos os estados, em Minas Gerais, onde eles tiraram um documento bem interessante, que é exatamente isso, para mostrar tanto à sociedade quanto ao CAU-BR que coisas das competências do Estado fazemos com a maior galhardia, digamos assim, certo? Mas questões de competência federal nós não temos condição legal de atuar. E nesse sentido foi construído então um documento que foi enviado ao CAU-BR, que preza sobre a questão da redução do valor da anuidade, né? Isso é importante falar. O prazo dos pagamentos, né, também, né, para que isso a gente já está falando da questão do Covid, que foi em março, abril desse ano, né, que foi o último comunicado do CAU-RS, que fez o envio desse ofício, que foi construído nesse evento, em janeiro, lá em Belo Horizonte. A grosso modo, o que é? Não nos parece razoável que as pessoas jurídicas devam pagar a anuidade, tendo que os nossos profissionais é que emitem os registros de responsabilidade técnica. Então, o CAU Rio Grande do Sul, junto com outros CAUs, o CAU Rio Grande do Sul não está nisso, essa pauta, pelo que eu tenho conhecimento, Thales, e tu ajuda a completar, por favor, ela é unânime entre os presidentes, né? Todos entendem que essa bitaxação ela pode ser dispensada, né? Isso faz com que os colegas entendam o que é de competência do CAU do Estado e o que é de competência do CAU-BR, né? Então, esse documento foi enviado para sugestão de flexibilização de tipos de RRT, né? O valor também ser mais em conta do RRT, essa questão que eu já citei das anuidades, né, das pessoas jurídicas, não existir, não tem por que existir, o profissional paga a sua anuidade, essa é a sugestão. Acaba pagando em duplicidade, né? Acaba pagando em duplicidade e ainda mais nesse momento de pandemia aí, já era uma demanda que nós tínhamos, né, dos arquitetos. Aquele arquiteto que tem uma empresa acaba pagando a sua anuidade mais a anuidade da empresa. E às vezes a empresa é só ele, né? Então nós já conseguimos algumas coisas, né, nesse sentido. O RRT social que foi feito, né? Já houve essa deliberação pelo CAU-BR, mas nós estamos batendo forte nessa solicitação e acredito que seremos contemplados. É bem justo, né? É razoável essas solicitações levadas pelos presidentes. O CAU Rio Grande do Sul não foi o único que enviou ofício, né? Não foi o único. Dessas manifestações, então acredito que tenha sido uma enxurrada de ofícios, né? Esse fórum articulado, bem articulado e com a pauta positiva, facilita. Eu entendo que facilita o trabalho do CAU-BR na hora que os estados apresentam as suas demandas reais, né? Cabe no regramento. O destaque no regramento da nossa 12378, quem fiscaliza são os estados, né? Então, o CAU-BR, nesse aspecto, cabe às diretrizes gerais. Então, nesse sentido, todo o comportamento do Conselho é baseado nas diretrizes que o CAU-BR faz, e nós operacionalizamos isso no Estado. Por vezes, somos atendidos, né, Thales? Nesse caso, como tu bem lembraste, do RRT social, e nessa questão eu lembro também. Eu estava vendo aqui a lista, que são 5 ou 6 tipos, né, de solicitação de subtipos de RRT que foi feito por esses presidentes, entre eles o nosso presidente Thiago, né, o RRT por contrato, o RRT para ATIs, o RRT para residências unifamiliares até 70 metros quadrados, com 30% do valor, o RRT de arquitetura de interiores e reforma, da mesma forma, até 70%, até 70 metros quadrados, com 50% do valor inicial, né? A isenção da anuidade das pessoas jurídicas, né? E o registro de RRT por equipe, né? Então, são algumas demandas. Aqui entrou um negócio no meu olho. Desculpa. São essas demandas que a gente traz, que não são invencionices dos nossos gestores, né? É simplesmente a voz de todos os estados batendo na porta do CAU-BR. Agora a gente espera
que isso seja processado dentro do rito legal, que a gente sabe que é um tanto quanto grande, né, para não dizer moroso, né? Infelizmente é o que temos para o momento, né? Então, nesse sentido, Thales, tu já falou a questão que o que mudou da pandemia, né? A pandemia veio, né, nos atingiu assim em cheio, mas teve aspectos positivos também. Por um lado, tivemos a fiscalização presencial, que tivemos que suspender. Por outro lado, a fiscalização a empresas, nós conseguimos aumentar até, né, a fiscalização a empresas. Conseguimos, isso agora recentemente, né, nós tivemos uma vitória aí que a Justiça Federal nos deu ganho de causa, né, uma questão do pregão, serviços de arquitetura e urbanismo por pregão, né, então isso, a juíza federal, ela proibiu a prática de pregão no território gaúcho para a contratação de serviços de natureza intelectual em arquitetura e urbanismo, né. Então isso, nós já havíamos conseguido essa vitória com os municípios, e agora conseguimos com o Estado também, né? Isso foi muito importante, porque os arquitetos e urbanistas do Rio Grande do Sul saem ganhando, né? Porque muitas vezes acabavam tendo que disputar por menor preço, né? Os editais do município e do Estado. Agora isso acabou, já é uma jurisprudência, né? Inclusive foi para outros estados aí no Brasil estão seguindo. Não perdemos uma, né? Não perdemos uma, né? Não conseguimos impugnar todas no nível administrativo, mas no judicial não perdemos uma. Isso é importante falar. Nós temos um grupo que se chama CEP Nacional, Thales, que são os coordenadores e membros da CEP de todo o Brasil, então é um grupo de WhatsApp extremamente dinâmico e objetivo. E toda vez que nós colocamos informação oriunda de alguma vitória nossa aqui, a comemoração é geral. Os colegas estão utilizando, realmente nós já devemos ter, pipocando pelo Brasil, ações nesse sentido, buscando essa correção, né? Porque o pregão é um absurdo colocar serviços de arquitetura, seja de média, baixa ou grande complexidade, por pregão. Isso aí é uma carnificina, né? É uma adjetivação pessoalina, né? Que não podemos deixar com que o dinheiro público sofra. E no final das contas, quem sai perdendo é o público, né? O preço tão rebaixado que o serviço apresentado, ele não atende à qualidade que deveria atender, né? Por ser público, né? Poxa vida. Bom, Thales, temos manifestações pelo chat do Instagram. Sim. Olá, parabéns aos colegas do Rio Grande do Sul pela iniciativa. Abraços. Quem nos manda abraço é o colega Sidney Menezes, conselheiro do KRJ. Sidney, grande abraço, querido. Obrigado pela presença. Um abraço para o colega Sidney. Temos uma pergunta da colega Gisele Dias. Bom dia. Quando vai abrir o escritório regional em Passo Fundo? A gente já tinha dado esse furo aí, né? Já temos data, Thales. Temos uma ideia de quinzena, de mês, que provavelmente teremos a entrada em ação, ainda que de maneira programada, a unidade do escritório regional de Passo Fundo? A inauguração do escritório regional de Passo Fundo teve que ser suspensa em função da pandemia aí, mas nós já estamos autorizados a prosseguir, já estamos prosseguindo no processo, né? Nós já temos um espaço lá, locado, né? Agora nós estamos finalizando o projeto arquitetônico, nós temos que fazer algumas adequações ali no espaço, né? E a nomeação das pessoas, definição dos funcionários que irão trabalhar lá, né? E, então é só essa questão de ajustar aí o projeto, realizar as adequações necessárias, botar o pessoal para trabalhar. Data exatamente a gente não tem, conselheiro Oritz e arquiteta Gisele que fez a pergunta, mas te garanto que é nesse segundo semestre aí a gente vai estar inaugurando o escritório lá de Passo Fundo. Tanto o escritório regional de Passo Fundo quanto o escritório de Caxias do Sul também. Os dois escritórios nós tivemos que suspender o processo tanto de locação quanto de adequação dos espaços, mas os dois nós já temos definido onde será, né?
O de Passo Fundo será lá no Conjunto Alfa, e o de Caxias ali perto do complexo Eberly. Beleza. Thales, aproveitando então esses 10 minutos que ainda eu vou contar com a tua presença, eu queria trazer um assunto que é de extrema relevância para os arquitetos e também para as associações do interior do estado, desculpa gaguejar. Eu estou falando da questão dos editais que estavam em andamento e que agora nós temos novos editais abertos. O que aconteceu com os editais antigos, só em breve relato teu, e o que agora as entidades, os arquitetos, têm à disposição oferecido pelo CAU-RS sobre os editais? Sim. Bom, nós tínhamos aí abertos, né, 3 editais, que era o edital 001/2019, de apoio institucional, esse aberto para entidades sem fins lucrativos, que trouxessem propostas para arquitetura e urbanismo, o edital 002, que é de publicações, e o 003 de patrocínios. Inicialmente, com o advento da pandemia, suspendemos todos, né? Agora, o edital de livros, já retomamos o processo, serão lançados os livros este ano. O edital de patrocínio, nós tivemos que reduzir os valores, mas já estão assinados os termos de fomento e serão realizadas as atividades das entidades, só que de uma forma remota, né? Nós tivemos que adaptar as propostas de realização das atividades que eram, na maioria, presenciais para atividades de forma remota, né? E lançamos agora, recentemente, já o edital de ações emergenciais, que é o edital 002/2020. Esse edital é aberto para entidades, né, com um valor de R$120 mil, com cotas de R$3.000 e R$6.000. O que são essas ações emergenciais? São ações que visem valorizar a arquitetura e urbanismo, visem trazer questões de enfrentamento a essa nossa nova realidade com a pandemia, que possam ser feitas de forma remota também, né? Então, são lives, são seminários via web, né? O webinários, que se chama, qualquer tipo de proposta que possa ser realizada online. Agora, nos próximos dias, será lançado também o concurso de ideias. Este é um edital aberto para profissionais e estudantes de arquitetura e urbanismo. Concurso de ideias, o que é? Nós receberemos as propostas dos arquitetos urbanistas e dos estudantes para espaços, tanto arquitetônicos quanto urbanísticos, nessa nova realidade da pandemia, né? Ou seja, são as propostas em diferentes escalas, tanto na cidade, no bairro, espaços públicos, edifícios públicos, equipamentos de saúde, equipamentos de educação, ambientes de trabalho, moradia, porque isso tudo tem que ser repensado, né, conselheiro Oritz? Nós não podemos mais achar que os nossos espaços vão ser os mesmos, né? Então, o CAU está lançando aí um edital nos próximos dias para que os arquitetos e urbanistas e os estudantes apresentem como serão esses novos espaços, né? Como é que vai ser uma praça, como é que vai ser um espaço de trabalho, como é que vai ser a nova cidade, né, resumindo. Então, este concurso vai dar premiações, tá? Tanto para arquitetos quanto para urbanistas. Os prêmios para os arquitetos serão 25 prêmios de R$3.000, e para os estudantes, prêmios de R$1.000, né? Então, fiquem ligados aí que logo, logo vai sair esse edital. E o edital Nenhuma Casa Sem Banheiro também, né? Esse Sim. edital Nenhuma Casa Sem Banheiro, vocês podem acompanhar direitinho os detalhes no nosso site, mas já adianto que é aberto para entidades também, para que apresentem as propostas de
projetos de banheiros em residências que não têm esse banheiro, né? Então o nome é esse, Nenhuma Casa Sem Banheiro. Hoje sabemos que existem cerca de 11 mil famílias no estado que não têm um banheiro em casa, né? Então aí pode entrar o arquiteto urbanista, aí deve entrar, né, o arquiteto urbanista, né? É a hora do trabalho social do arquiteto, né? É isso. Sim. Né? A casa como habitáculo, como defesa, né? Como resguardo, né? É isso, ótimo. Esse espaço está aí para ser preenchido, né? Sim. Mais um comentário, Thales. Parabéns ao Rio Grande do Sul pelas ações e iniciativas que colocam os arquitetos em melhor colocação à sociedade. Muito obrigado. A companhia dos colegas Orites e Thales, nesse horário, assando uma carne aqui. Evandro Babu Medeiros, presidente do SAED. Oh, beleza! Que maravilha! Pena que nós não vamos poder acompanhar esse churrasco do Evandro, do Babu, né? Desses espetos aí, não vou poder fazer um trago neles, não vai dar. Mas logo, logo a gente faz um churrasquinho com o Babu. Beleza, assim que as condições de sanidade nos permitir, a gente vai fazer um churrasco lá no pátio do sindicato, hein, Babu? Belo espaço. Bom, Thales, assim, como é que está essa questão da prestação dos serviços, né? Os editais, os formulários eletrônicos, de uma maneira geral, assim, a fiscalização a gente já conversou, os editais tu falou. O que mais mudou? Acho que mudou também essa questão da ocupação da sede, né? Um cuidado Sim. que o CAL Rio Grande do Sul teve muito forte e demandou muito trabalho de todas as gerências, de todos os colegas, né? Para que a gente pudesse oferecer, né? O que tu vai nos narrar em seguida, como condição de saúde mínima necessária para que o CAL não peque por nenhum falta de medidas contra ao combate dessa questão do vírus. Nós tivemos que ficar todos em trabalho remoto, mas assim que nós retornamos, nós tivemos que retornar à forma presencial parcialmente, né? Nós temos hoje escalas de trabalho no CAL, onde nós temos, no total são 63 colaboradores, mas a gente tem aí presencialmente 5 ou 6 na sede, né? Que se revezam, cada um em um dia, né? A gente tem ido regularmente, mas tivemos que tomar todos os cuidados necessários, né? Nós tivemos que colocar o pedilúvio, né? O uso de máscaras, de face shield, de álcool gel. Então, os arquitetos urbanistas que desejarem, houver a necessidade de serem atendidos presencialmente, podem se deslocar até o CAL nas sextas-feiras, das 10 às 16 horas. Apesar de que todos os nossos serviços podem ser feitos remotamente, né? Com exceção, é claro, da coleta biométrica, né? Os editais do CAL são acessáveis pelo site, né? De maneira remota, digamos assim. Os editais também, né? Esse edital de ações emergenciais, por exemplo, nós adaptamos ele para ser feito 100% online. Então, Sim. Nós recebemos as propostas, julgamos as propostas, fazemos o repasse de recurso, prestação de contas, tudo isso de forma remota, né? Não precisa ninguém se deslocar da sua casa ou do seu espaço de trabalho, né? Sim. Só para deixar registrado antes, as entidades que iam participar dos editais tinham que entregar fisicamente no protocolo do CAL, e era protocolado fisicamente. Então, nesse aspecto, conseguimos até evoluir na questão de não Sim. ficar imprimindo. É um avanço. É um avanço, com certeza. Então, Thales, 12h29, então gostaria que tu fizesse as tuas saudações, tuas considerações finais, e nós estamos avançando, então, para daqui a pouquinho chamar a colega Suzy para conversar sobre o atendimento do CAL-RS. Tá, eu agradeço, então, Orites, a oportunidade de esclarecer algumas coisas, informar aí aos arquitetos urbanistas e à sociedade, né? E eu acho que isso que a gente falou agora há pouco é uma verdade, né? A pandemia veio aí, pegou todo mundo de surpresa, mas, por outro lado, nós conseguimos evoluir em algumas coisas, estamos conseguindo prestar todos os serviços que nós
prestávamos da mesma forma, com a mesma qualidade, né? O índice de satisfação do nosso atendimento é excelente, nós temos agilidade no atendimento, temos diversos canais, e-mail, WhatsApp, telefone, ou a forma presencial, se for necessário. E então quero deixar um grande abraço aí a todos que estão assistindo. Muito obrigado pela presença aí, né, remota, né, como estamos acostumados já agora. E vamos ouvir a Suzy aí, que ela tem bastante coisa para falar aí para a gente sobre o atendimento do CalRS. Muito obrigado, conselheiro Ulisses. Beleza, obrigado, Thales, obrigado por toda a informação, sempre um prazer poder dividir, seja a tela do celular, ou seja, as reuniões plenárias ou de comissão, colega, sempre junto. Então tá, vou me despedindo Tá bom. então. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Enquanto isso, então, vamos chamar a colega Suzy Higgs, só identificar dentro da lista de quem está... Seria bom... Eu vou pedir, então, Gabriela, por favor, tu me passa o nome da Suzy... Aqui, achei. Achei. Tá, ok. Agora aqui. Opa, não deu. Peraí, só um pouquinho. Aqui, agora sim. Agora sim, vamos aguardar então a entrada da nossa coordenadora de atendimento, colega Suzy Higgs. Oi, Suzy, tudo bem? Oi, Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Tudo bem? Tudo jóia. Eu acredito tudo que tu ótimo. estavas assistindo, antes nós estávamos conversando com o Thales, né? Sim, Nosso com gerente certeza. geral. Estamos, Com então, na 8ª edição do Cal Vivo, né? Nesse sentido, solicito aos que estão assistindo, que nesse momento temos 29 pessoas nos acompanhando, que divulguem, que compartilhem essa live, para que essa informação possa chegar aos nossos colegas e à sociedade do nosso estado. Bom, Suzy, atendimento, né? Já vamos cair rachando, né? O que mudou nessa questão do atendimento nesse período, né? A gente já entendeu o que aconteceu de adaptação, né? Nesse período, trabalho remoto, o Cal organizou suas baterias para poder atender as necessidades de saúde que a pandemia nos imputa, né? E agora, lentamente, a gente começa a retornar essa questão da ocupação da sede, os atendimentos presenciais quando necessários, né? Porque a maioria dos nossos serviços nós podemos acessar via remota, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho o que dá para sentir dessa questão, o que mudou do atendimento, tanto por demanda, quantidade de demanda e o que o pessoal tem necessitado agora de atendimento nesse período que nós estamos enfrentando essa pandemia. Sim, nesse novo normal, né, que nem nós referimos sempre. Eu acho assim, ó, que a mudança maior mesmo foi para nós, né, a forma de como nós tratarmos essa situação. Porque da mesma forma nós estamos atendendo por igual o arquiteto, né, em todas as demandas, por e-mail, nos mesmos tempos e moldes que nós fazíamos quando estávamos na sede. Porque todos nós estamos pontuais em casa, estamos atendendo normalmente, ou pelo e-mail, pelo WhatsApp. A única forma que um pouco mudou, e até eu acho assim, na quantidade, foram ligações telefônicas. Por quê? Porque nós, lá na sede, nós tínhamos a opção de atender muito mais profissionais ao mesmo tempo, né? E agora nós estamos divididos entre 5 ou 6 telefones celulares que a central desvia, então há limitações nisso, com certeza. Acho que nós poderíamos atender mais devido a esses problemas, mas nós conseguimos dar conta de tudo. Acho assim, ó, registros, nós conseguimos fazer todos os registros que estão ocorrendo, até porque os próprios conselheiros estão nos ajudando em fazer a homologação dos mesmos, né, nesses novos moldes.
Carteiras profissionais, agora que iniciou novamente a entrega e a coleta biométrica, está sendo possível fazer, paramos por 90 dias, mas agora acredito que esteja normalizado, entre o novo normal. Né? Mas as demandas nós estamos conseguindo atendê-las, como era antes. Né? Eu acho que só foi a telefonia mesmo que pesa um pouco mais, né? Que eu acho que até eles sentem, porque às vezes os telefones não atendem, ou então dá sinal de ocupado. Eu alerto muito isso aos nossos atendentes, que quando dá sinal de ocupado o profissional, o atendente não atende, não é porque nós não queremos atender, é que ele está em outra ligação. Sim. É assim que funciona a nossa central, infelizmente. Exato. Se tu ligares com o celular, vai dar sinal de ocupado. Mas se tu ligares para nós, através da nossa central, vai chamar e vai cair numa caixa postal. Né? A gente pede desculpas por isso, né? Mas é a forma como nós encontramos de atendê-los. Mas, assim, ó, a grosso modo, eu acho que o atendimento ele continuou perfeito, sabe? Nós conseguimos dar conta de todo o atendimento dos profissionais. Declarações, sabe, são feitas nos mesmos prazos. Nós tínhamos 5 dias, fazemos bem antes disso, né? Declarações, certidões, problemas que o Cical apresenta, nós conseguimos interagir com o CalBR, eles também nos respondem na mesma velocidade. Eu acredito que, assim, ó, no meu ponto de vista, nós estamos dando um bom atendimento, estamos conseguindo, sabe, apesar das adversidades, estamos conseguindo. Sim. Que é o principal, né? Sim, com certeza. Suzy, qual seria a principal demanda ou as principais demandas de solicitação do atendimento? Isso tem uma sazonalidade? Isso muda com o tempo, com as condições climáticas? Porque a gente sabe que arquitetos também constroem e a condição climática é relacionada ao nosso ofício. Sim. Fala um pouquinho sobre essas demandas, o que o pessoal tem trazido para o Conselho. Isso. As demandas são da seguinte forma. Registros profissionais conforme as formaturas. Né? Então, nós temos um alto índice de solicitações quando chega a janeiro, fevereiro e março. É bastante. Nós temos praticamente quase 700 solicitações de registro. E nosso efetivo é baixo, né? Nós temos 2 pessoas em cada unidade. Então, às vezes, se falta uma, para nós já é uma preocupação. Tá? E as 2 demandas maiores que nós temos são registros, que ocorrem com grande intensidade, então, nesses meses, e agora, quando começar também as formaturas de inverno, né? Começam em julho, agosto e meados de setembro, tá? Essa é a nossa maior demanda sazonal. E temos também o RRT. Esse é indiscutivelmente também muito solicitado, mas isso ele é o ano inteiro, sabe? Ele tem um alto índice de procura até para elaborações, para cancelamentos, anulidades ou extemporâneos, coisas assim que necessitam do CAUF para dar a análise, né? Então, os 2 maiores. Depois nós temos pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica tem uma demanda bastante grande quando há licitações. Quando ocorre uma licitação, ocorre uma licitação de uma determinada empresa num determinado local, então, assim, ó, é bastante intenso a solicitação de registros de empresa. Então, a sazonalidade é em função de licitações. Né? Sim. Fora outros problemas de fiscalização, né, que nós temos, que a fiscalização cobra, né, da regularização das empresas. Então, quando há uma intensificação daquela fiscalização, a gente já sabe, a gente já avisa o setor. Ó, pessoal do PJ, segurem aí, porque já vai vir um monte de registro. E dito e feito, claro. Nós nos conversamos e já avisamos, né? Mas, e carteiras, né? Carteiras profissionais também na sequência. Nós temos bastante solicitação de carteiras profissionais. Sim. Mas nossas maiores demandas. Sim, eu aqui ouvindo tu falar, né, porque a gente também aprende, né, com as colegas da Educal, nós conselheiros temos o papel de aconselhar, né, mas essa questão de trato interno, de procedimentos que acontecem dentro do conselho, assim, no seu dia a dia, é difícil os conselheiros que não têm a vivência do dia a dia, né, de prestarem expediente no dia a dia, conseguem ter esse entendimento. Logicamente, eu acabei desenvolvendo um entendimento um pouquinho maior
em função de já estar no segundo mandato, né? E também por estar coordenador de comissão, que a gente acaba se aproximando bem mais das questões executivas do Conselho, que é onde são levados a cabo todos os planejamentos e todos os aconselhamentos colhidos no plenário, nas sugestões de comissão. E nessa questão da sazonalidade, eu não tive como deixar de pensar como coordenador da CEP, Suzy, e eu acho que já vou aproveitar e solicitar à nossa gerência técnica que faça algum levantamento no sentido de entender essa sazonalidade e, de repente, a gente poder fazer alguma campanha junto aos profissionais e entender essas dúvidas que chegam no atendimento para que a gente possa fazer campanhas informativas baseado exatamente nas demandas que chegam ao atendimento. São os relatos de dificuldade ou até propriamente as solicitações, né? Então, Raquel, oi. Já temos um ponto de pauta, né, que começa a se conectar do atendimento com a Comissão de Exercício Profissional, né? Bom, nós temos espaço aberto para perguntas e respostas através do chat dessa live no Instagram oficial do CAU-RS, né? Como eu falei, nós estamos na nossa 8ª edição, né? Então perguntas e respostas podem ser colocadas nesse chat e nós vamos respondendo, mas eu já trago uma inquietação em relação ao atendimento, né? Eu perdi a minha carteirinha ou me roubaram a minha carteirinha. Como é que eu faço para obter essa segunda via da carteirinha de maneira agora, nesse período agora? Eu preciso da minha carteira profissional e qual seria o modo de atuação? Eu recebi uma solicitação do colega, como é que ele faria para fazer a emissão dessa segunda via da carteira profissional dele? Muito simples, muito simples. Como é segunda via, não precisamos nem de coleta biométrica, porque é aceito a primeira coleta. Então, dentro da página do profissional, tá? Dentro do SICAL do profissional, existe um módulo, a partir de meados do ano passado, módulo de carteira profissional, tá? Automaticamente, quando ele entrar naquele módulo, o sistema já reconhece que ele já houve a emissão de uma primeira, então já vai solicitar a sua segunda via, tá? Naquele momento, ele já faz a solicitação da sua segunda via, só que este módulo, ele interage com o CAU-F, tá? As pessoas, às vezes, os profissionais se atrapalham um pouco nessa solicitação. Ele deve fazer a solicitação. Como é segunda via, tem a análise do CAU-F. Justamente sou eu que faço a análise. Então, as análises vêm para mim, eu vejo se é uma perda, roubo ou extravio, tá? Quando é furto, perda e roubo, precisa de uma BO. Então, profissionais, a primeira coisa que tem, faça uma BO no delegacia online, simplesinha, né? Espere o deferimento dela e anexe nessa solicitação. Caso seja só uma substituição, coloque ali também que eu não vou exigir o BO, na sequência, eu habilito o boleto. A habilitação do boleto, porque nós precisamos fazer essa habilitação. E aí o profissional entra novamente, o próprio sistema já diz para ele, assim, já avisa, siga com a sua solicitação da carteira. Ele vai interagindo com o profissional. E aí ele entra ali e já faz a emissão do boleto, paga o boleto, na compensação já entra para mim novamente para eu enviar aquela carteira para a Valide, que é a nossa parceira de impressões. Nós enviamos para a Valide, ela tem um tempo, né, de impressão, agora atualmente está sendo bem rápido, ela retorna para o CAU-RS, o CAU-RS optou por obter essas carteiras e nós fazemos a distribuição conforme o arquiteto gostar, em qual endereço ele puder atender com presencial, né, porque é por AR, ou então pegar pessoalmente no conselho, né? Atualmente só nas sextas-feiras, das 10 às 16. Mas é bem simples, você viu? Você entra no módulo, só que tem uma interação, tá? O inicial é esse. Se ele já coloca o BO, que eu analiso e já vejo que tem um BO, no caso só de furto, perda, ou furto, rouba e perda, isso, os três, que é a necessidade do BO. Eu já habilito o boleto e já dá a sequência, é bem simples, tá? Só que tem que tem que esperar esse tempo de resposta. Tá. Recebi uma pergunta de outras mídias aqui. Quanto tempo demora para receber a CAT?
é a pergunta do colega. Se ele encaminha todos os itens, quanto tempo demora o CAL para processar essa questão da CAT, que é a certidão de acervo técnico? Tá, mas é uma CAT-A, no caso, porque a CAT-A é que tem porque existe a CAT, né, onde ele baixa os RRTs e emite lá a certidão, e existe a CAT-A. Tá? Em média, nós temos 5 dias para fazer a análise dessa CAT. Mas bem antes disso, né, conforme a nossa demanda, é feita, a arquiteta responsável analisa e já dá a liberação da CAT-A. Sim. Outra pergunta. Para reativar o registro... Esses tempos não mudaram, viu? Nós tínhamos... Sim, perfeito. Isso é importante falar, Suzy. Os tempos não mudaram, continua a mesma coisa. Continua mesmo, sabe? Se passar a pandemia, vai ser igual, tudo vai ser igual. Tá. Para reativar o registro, o colega está com o registro suspenso, ele queria orientação onde ele vê como ele faz para reativar o registro. Certo, olha só. Todos os processos que nós executamos é via protocolo. Nós não fazemos nada por telefone e nada por e-mail. Tá? Nós temos muitos arquitetos antigos que ainda nos procuram e dizem, mas eu liguei, eu fiz a interrupção do meu registro, eu fiz a reativação e não ocorreu. Ou seja, eu sempre oriento e explico. Tudo é através de protocolo, ou seja, é um documento oficial do Conselho em que nós vamos executar a ação. No caso, uma reativação. Entre na sua página, você tem a aba protocolos. Ali é a comunicação conosco, dos nossos serviços. Protocolo, cadastrar protocolo, grupo de assuntos sempre é o cadastro profissional. Ali você faz reativação, interrupção de registro e outros itens até. Anotações de curso, alteração de dados. A reativação. Por exemplo, quando ele interrompeu, se ele quitou tudo que ele devia, a reativação é automática. Nós damos 5 dias úteis também para reativar, mas muito antes disso nós fazemos. Hoje mesmo eu recebi uma ligação em que ela também questionava, e eu falei para ela, se você tem urgência e ligar para nós, faz o protocolo primeiro, o serviço. Liga para nós e diz, olha, eu tenho urgência para hoje. Automaticamente o registro dela está ok, está correto, a anuidade está quitada, está negociada, fazemos no momento. A reativação é super rápida. Um pouco mais demorado é a interrupção do registro. Por quê? Porque no momento que eles fazem a interrupção, fazem o protocolo, não possuem RRTs, tá? Não tem que dar baixa em todos os RRTs elaborados pendentes, elaborados principalmente tem que ser excluídos, e os aptos abaixo devem ser todos baixados, tá? E não pode também haver notificações, tá? Na página. Então, estando o registro limpo, teoricamente, nós colocamos aquela data do protocolo no registro profissional, na situação ativa, ou seja, ele para de cobrar anuidade a partir dali. Só que ele vai demorar um pouquinho mais, porque nós temos que passar o registro dele para a ética, tá, do CAL-RS, do CAL-BR, para ele verificar em âmbito nacional se houve alguma notificação para aquele arquiteto ou não, porque senão isso indefere a interrupção do registro, tá? Mas geralmente não ocorre isso, tá? Muitos não ocorrem isso. Tá? Então é isso que eu te digo. Todo serviço é via protocolo, tá? Não atendemos nada por e-mail ou por telefone. Oi, tá querendo fazer mais pergunta aqui, né? Mas eu estou com uma certa dificuldade de tradução. Por favor. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida que teve? Sim, deixa eu ler aqui. Sim. Eu acho que um lembrete que foi passado para mim é a questão da migração das empresas e dos profissionais no advento da criação do Conselho. Então, se os colegas ainda não se atentaram e não foram alcançados pela comunicação do CAL ou pelas gerências do CAL a respeito disso, se atentem que esses cadastros foram migrados e, por vezes, cadastros migrados pode acontecer de algum erro, né, de migração de plataforma. Então, os colegas que tinham empresas credenciadas, né, no CREA, migraram quase que na sua totalidade, né, o que foi possível migrar foi migrado, né,
o Conselho de Arquitetura. Então, fica esse alerta aos colegas que, se tinham empresas, elas não findaram a sua atividade automaticamente junto ao Conselho, ou autarquia que fiscalizava à época, que era o CREA, e depois dessa obrigação legal, com o advento da Lei 12.378, passou para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, esses cadastros foram migrados. Então, é sempre importante, né, Suzy, fazer esse lembrete aos profissionais que eram responsáveis técnicos ou que eram os proprietários dessas empresas, né, que se atentem para as questões dessa migração, desse cadastro para o CAU-RS. E, por falar nisso, ainda temos problemas de migração desse cadastro, passados quase 10 anos, né, da criação do nosso conselho. Pois né? então. 11, né? Ainda temos esse problema, né? Algumas coisas ainda aparecem na CEP, né? Exato. Ainda temos problemas com esses cadastros migrados. Sim, ainda temos. E assim, muitos profissionais, eu não sei, parece que eles abandonaram. Eles saíram do CREA e simplesmente ignoraram o registro, sabe? E quando vieram migrados, lógico, a anuidade continuou sendo cobrada, né? Mas todos esses registros com maior problema, né, em relação a isso, já estão em processo de solução, tá? Todos eles já foram praticamente cobrados, né? Tanto é que em 2016, final de 2016, nós fizemos um mutirão, praticamente, ali no setor do atendimento, para corrigir os registros profissionais desses arquitetos. Ou seja, muitos deles vieram todos muito errados do CREA, porque o CREA tinha outra sistemática, tá, de anotação. Então, eles, às vezes, estavam cancelados lá e vieram aqui ativos e começou a cobrar algumas anuidades. Então, nós fizemos, como o CREA nos passou todos registros deles, de pessoa física, nós temos dos PJ e PF, nós temos dos dois, nós conseguimos com isso fazer a atualização de todos esses registros. Mas, assim, ó, vou te contar, eu acho que ainda tem um percentual ali perdido, que volta e meia eu me deparo com com um registro que eu disse, meu Deus do céu, isso aqui ainda está assim. Mas é pouca coisa. Eu acho que é pouca coisa, porque nós fizemos um mutirão bem intenso. Foi vigoroso, né? Em 2016 eu já estava na CEP. Exato, ia fechar a cobrança de anuidade, nós tínhamos que cobrar de todo mundo, regularizar a situação, né? E tipo assim, colocar ordem na casa, né? E foi muito bom. Eu acredito assim, que os registros, eu tomo muito cuidado, eu tenho assim um amor pelos registros PF, né? Os PJ também, de verificar, de cuidar, mas sempre tem algum que foge da nossa percepção, mas na maioria eu acho que está legal. Só que é uma pena os profissionais terem assim abandonado, sabe? Às vezes nós que somos atendentes, assim, a gente fica sentido, né, com aquela situação, eles assim, pô, mas nunca me cobraram nada. Isso é o que eu mais ouvi. Pô, vocês nunca me cobraram nada, agora depois de 5 anos, aí tu tem que dizer para o profissional, não, mas isso é um dever seu, né? Porque o CREA também acostumou eles mal, né? Eles mandavam um boletim para casa, né? E nós não fazemos isso. Mas até hoje tem alguns arquitetos, alguns jovens, que ainda perguntam para nós, vocês vão mandar a cobrança? Vocês vão me mandar um boleto? Eu disse assim, não, aqui não é assim, aqui você tem a sua responsabilidade. Você tem que entrar na sua página, ver o que você deve, né? E muitos também desconhecem as formas de pagamento das anuidades também. Mas eu acho muito bacana porque o nosso próprio CAU e o CAU-BR, ele tem lançado no site, assim, propagandas, e nossas news também lançam, sabe? Olha, anuidade tal. Então, eu acho que está sendo agora, nesse momento, bastante divulgado essas informações, coisa que não acontecia antigamente, sabe? Agora, eu acho que eles não deixam mais atrasar tanto. Eles sabem, mas eles estão sendo avisados, de alguma forma. Porque agora nós temos vários canais de comunicação, né? Nós temos Facebook, Instagram, nós temos as news, né? Que nós temos, todo mês eu mando dos novos egressos, dos novos profissionais, eu mando para a comunicação uma lista dos e-mails para eles mandarem as news. Então, eu acho que agora é ruim, né? Virem falar que não receberam alguma comunicação, né? Mas é isso aí. Sim. É interessante que nessa questão do registro e da cobrança de anuidade
que é imposta pelo regramento do CAL-BR, também tem o rito de cobrança dessas anuidades das empresas que não são pagas. Então, o CAL Rio Grande do Sul reforça esse compromisso, né, e entendimento que não se deve cobrar anuidade, sim, provavelmente uma taxa cartorial de registro apenas dessas empresas, né, e que sejam mais sensíveis a essa questão, tendo em vista que o apelo é de todos os estados do país, né, o CAL-BR, para que essa cobrança de anuidade, né, tanto a questão de acessar o profissional e fazer ele pagar, quanto quando ele não paga, nós temos o constrangimento de receber essa missão do CAL-BR e, logicamente, sempre escolhemos o melhor momento possível, mas a questão dos regramentos nos impõe um certo limite de data que nós não podemos ultrapassar sobre questão de responsabilização fiscal, de renúncia de receita e outros crimes contra a administração pública, que, logicamente, nós jamais iremos caminhar nessa direção. Bom, Suzy, chegamos ao fim, então, dessa 8ª edição. Eu gostaria, então, de solicitar que fizesse umas breves considerações finais, para que a gente possa encaminhar para o encerramento dessa live. Show de bola. Obrigada, eu que agradeço a participação. Tá? Eu peço desculpas até se nós não conseguirmos atender a todos via telefone, né, da forma como nós estamos atendendo, mas estamos fazendo ao máximo. Também peço uma orientação que eu dou. Quando vocês tiverem assim, um assunto, eu tenho que preencher um RRT, alguma coisa assim, liguem justamente para a opção que é digna do RRT. Por exemplo, a opção 1 RRT. Não ligar para a outra, porque nós não temos, neste momento, como transferir as ligações. Tá? Então, isso é uma observação importante. Essa semana, eu estou ainda atendendo em assuntos gerais, e eu recebo muita ligação assim, de coisas que poderiam ser direcionadas, mas eu ajudo o profissional, eu entro por outro canal e consigo resolver. Mas eu quero agradecer a todos, agradecer todos os ouvintes, né, e que transmitam essas informações para os outros arquitetos, para saberem como nós estamos, né, nos desempenhando aqui para atendê-los, que assim, a prioridade nossa é o arquiteto, né, ele nosso sustento também. Né? Então, obrigado, para nós, ele exatamente, eu faço questão de atendê-los com primor, porque e sempre o mais ágil possível, sempre com prioridade, né? Então, às vezes, até nós recebemos algumas colocações de alguns que, claro, tem os insatisfeitos, né? Mas também tem o outro lado, que agradece muito, porque ele vê nosso esforço. Tá? E a gente está aqui atrás batalhando por todos e estamos juntos. Ok. Bom, enquanto esperamos esgotar esse tempo dessa nossa live, essa live vai ficar gravada no Instagram, né, do CAL RS Oficial, né? Eu queria, então, agradecer a presença do Thales, já tinha agradecido antes, agradecer a tua presença e a tua colaboração de alta qualidade, Suzy, né? Eu acho que extremamente precisas as tuas colocações, e agora o pessoal que tiver alguma necessidade de informação já conhece os canais para fazer essas solicitações, essas orientações e proceder também naquilo que for de maneira direta que o site nos oferece. Então, nessa 8ª... Oi? Oritz, eu também queria colocar outro quesito. O atendimento pelo WhatsApp nosso também é separado. Tá? Nós temos um telefone para cada atendimento, para cada assunto. Então, também é muito importante os arquitetos saberem disso. Lá na nossa página, né, Fale Conosco, em contatos, nós temos todos os números de WhatsApp, porque às vezes eles querem resolver problemas de RRT entrando em contato com o WhatsApp do pessoa física. Sim, tá? Tem que passar o canal competente para o assunto competente. Até para nós não informarmos coisas erradas, tá? Então, eu até já solicitei para o pessoal, então eu digo para eles, encaminha para o WhatsApp do RRT, encaminha para o WhatsApp do PJ, não tenta resolver. Sabe? Porque às vezes pode ser pior. E aí é pior dar uma informação errada. E já aconteceu isso. Bom, gente, vamos finalizando então aqui essa 8ª edição. Na 9ª edição, que é na próxima quinta, agora dia 25, nós vamos falar sobre o patrimônio histórico gaúcho e o caso de Pelotas. Vai ser feita a mediação pela conselheira Helenice, que nos ouve. Um grande abraço, Helenice, também. Vou
vou participar assistindo essa live agora na quinta-feira, então fica desde já todos convidados na quinta-feira ao meio-dia, né, para que a gente possa conversar sobre a questão do patrimônio histórico gaúcho, e temos muitas informações que eu também vou trazer através dos relatos da Helenice, que vai ser a nossa anfitriã, né, que vai receber 2 convidados ilustres que já devem estar nas mídias do CAL, né, para que a gente possa conversar sobre esse tema tão caro. Agradeço a colaboração de todos, a participação de todos, um grande abraço e saúde.